No governo Biden, você teria desinvestimento. E o dinheiro, o custo de vida indo muito para cima. Os pagamentos SNAP eram de 7 bilhões de dólares. Poderia ter ido para 51 bilhões de dólares. O último governo não tinha nenhuma ideia. Eles eram muito ruins, mas eles não tinham ideia alguma. Mas eles tinham um conceito e eles ainda estão tentando vender esse conceito. Alguns juízes da Suprema Corte estão tentando ver a questão das tarifas. Nós garantimos investimentos recordes, compromissos de investimentos recordes de trilhões de dólares para o nosso país, de várias empresas. General Motors, Johnson & Johnson, Honda, muitos outros. Eu fui na fábrica da Ford, em Michigan, na semana passada. Eles estavam próximos a fechar 2 anos atrás e agora eles trabalham 24 horas fazendo carros. As tarifas fizeram isso. Eu não sei o que a Suprema Corte vai fazer, mas para mim é muito claro. Você pode fazer uma licença, as tarifas são menos severas do que as licenças, mas você pode fazer uma licença. E as tarifas eram necessárias. Nós conseguimos centenas de bilhões de dólares para o nosso país, e se nós perdemos esse caso, é possível que nós precisemos pagar esse dinheiro de volta. Eu não sei como isso será feito muito facilmente, sem ferir várias pessoas financeiramente, mas nós aguardamos o resultado dessa questão ansiosamente. Temos uma segurança nacional muito grande por causa das tarifas e uma renda muito grande, e nenhuma inflação. As pessoas dizem, as tarifas vão causar inflação, mas nós não temos nenhuma inflação. Quem tinha inflação era o Biden, mas ele nem tinha tarifas. Ele tinha um problema muito grande. E nós temos uma redução de 62% no nosso déficit comercial. Nós tínhamos uma redução de 1%, 2% com Biden. Agora nós temos 62% de redução e ano que vem nós não teremos déficit comercial. Nós conseguimos acordos com países estrangeiros para reduzir o preço de medicamentos, e esse é algo enorme para o meu governo. Para os jornais é apenas uma história nas últimas páginas, mas o preço dos medicamentos está caindo mais do que nunca para qualquer país, porque nós recebemos preços tão altos que estávamos colocando subsídios para o mundo todo. Nós pagávamos 10, 12 vezes mais que outros países, 13 vezes mais que outros países. Um comprimido que era vendido em Londres por 10 dólares, em Nova York era 130 dólares. Mais do que isso até. Mas nós conseguimos acordos com países estrangeiros para reduzir o preço dos medicamentos em até 600%, incluindo com a Pfizer, a AstraZeneca, Eli Lilly, Nordisk, Gilead Sciences, Serenio e muitos outros. Se você olhar para alguns desses preços que estão sendo reduzidos, os preços iriam cair de $1.000 para 87 dólares. Algo que custava 1.300 dólares, agora custa 87 dólares. E a imprensa fake news não quer falar sobre isso. Mas eu faço isso porque precisamos falar sobre esse tipo de coisas. Nós assinamos a One Big Beautiful Bill, que é o maior corte de impostos na história do nosso país, corte nas gorjetas, nas horas extras. Reduzimos os juros para veículos
Se você comprar um automóvel produzido nos Estados Unidos, ele será mais barato. Apenas em automóveis aqui, nós queremos que eles sejam montados aqui. Muitas fábricas de automóveis no Canadá estão fechando e vindo para cá, mesma coisa no México, na Alemanha, no Japão, em outros países. Eles estão vindo para os Estados Unidos por causa das tarifas, porque eles não querem pagar as tarifas. Eles não querem pagar. Então, nós não estamos fazendo nada diferente do que outros países inteligentes fizeram, mas funciona melhor para nós sob a minha liderança. Isso não era feito corretamente, e agora está sendo feito. Nós temos agora mais fábricas abrindo aqui do que em qualquer outro momento na história do nosso país. Isso foi tudo no meu primeiro ano, e nós tivemos um excelente primeiro governo. Nós tínhamos uma das melhores forças armadas do mundo, a melhor economia da história do nosso país. Mas agora estamos ainda melhores. Vocês nunca mais vão ver algo assim novamente. Nós reduzimos o déficit federal de 27% em um só ano. Você pode fazer 2%, 1%, 0,5%. Nós fizemos 27%. E isso é todas as coisas que nós temos que fazer, todas as pessoas que temos que colocar na nossa folha salarial para se livrar desses assassinos. Quando você vê as pessoas no Minnesota que são assassinos, essas pessoas estão lutando para mantê-las lá. E eu falo para Christian Owen, para pessoas do meu governo, eles trabalham muito. Olhe para a fronteira está segura pela primeira vez. Joe Biden dizia que você não precisava, você não conseguia fazer isso, eu precisava de legislação e eu não preciso disso. Depois de um mês, ninguém mais entrava. Nos últimos 8 meses, ninguém entrou ilegalmente no nosso país. E eu acho difícil de acreditar nisso, porque milhões de pessoas entravam. E as pessoas que fazem isso são democratas, alinhados com os democratas, então eles não vão fazer nenhum favor para mim. Agora nós não temos mais ninguém entrando. E eles provavelmente não entrarão novamente, então não é tão difícil quanto parece. Você lembra que eles diziam que nós precisávamos de legislação para fechar a fronteira? Tinham milhões de pessoas entrando por mês. Agora não tem mais. Estamos expulsando os assassinos, expulsando as pessoas que saíram de prisões. Muitos países abriram as prisões e colocaram essas pessoas aqui dentro. E essas são as pessoas que estão indo embora. E o ICE precisa trabalhar duro. Há pessoas que entraram ilegalmente, trabalham em fazendas, em lanchonetes, em hotéis. Mas nós queremos tirar os criminosos agora. Os criminosos. E acho que isso é muito importante. Todos falam que de vez em quando nós tiramos alguém. Eles deveriam sair porque entraram ilegalmente, mas nós estamos focados nos assassinos, nos traficantes de droga, naqueles clinicamente insanos mentalmente, pessoas com quem nós nem conseguimos falar. Eles não conseguem nem falar de maneira razoável, são pessoas gravemente doentes. Esses países esvaziaram as suas instituições mentais e mandaram eles para cá. Essas instituições lá estão vazias, mas nós estamos colocando todos eles de volta para o lugar de onde eles vieram. No governo Biden, eles tinham tão pouco respeito que eles entravam no país e não acontecia nada. Eles diziam, saiam daqui. Traziam aviões, colocavam 5 aviões no aeroporto para não deixar que essas pessoas voltassem para os seus países. Se eles fizerem isso comigo, eles vão ter problemas. Os países podem não estar contentes, mas eles aceitam. Eu prometi eliminar várias regulações e nós cortamos mais de 100 regulações. Eu quero, nos primeiros 4 anos, quando nós colocávamos uma regulação nova, nós precisávamos cortar 8. Agora nós colocamos uma nova e cortamos 10. E nós já cortamos 129. Não podemos continuar desse jeito. Nós temos tantas regulações, super-regulações. Regulações que vão, por exemplo, para a Califórnia, que é um estado desastroso, com um governador
que faz um trabalho muito ruim, matando aquele Estado. Se ele governasse esse país seria a Venezuela muito rapidamente. Usar tarefas fez reduzir o déficit comercial em 77%. E isso nem inclui o último mês, que foi o nosso melhor mês. Nós reduzimos o déficit comercial em 77% em um ano sem inflação, algo que todo mundo dizia que era impossível ser feito. Então nós temos essencialmente nenhuma inflação. No último mês nós não tivemos praticamente nenhuma inflação, mas nós reduzimos o déficit comercial em 77%. Se você reduzir em 1% já é bom. E nós fizemos isso com tarifas, inteligência. Nós fizemos isso com o 5 de novembro, uma grande eleição. Nós garantimos resultados históricos. As exportações americanas estão com um crescimento de mais de 150 bilhões de dólares. Tudo que nós fazemos era comprar, mas se tudo que você faz é importar, você não tem mais um país. Então nós aumentamos as exportações em mais de 150 bilhões de dólares. Os investimentos nas fábricas americanas aumentou 41%. Isso é um recorde. Ninguém sobe 41%, você sobe 2%, 1%, você cai 1%. Se Kamala Harris tivesse sido eleita, esses 41% de alta seriam 41% de baixa. Nós retiramos mais de 2.000 burocratas do sistema federal. Nós mostramos os números do desemprego e eles foram muito bons, mas nós podemos fazer ainda melhor. Mas nós reduzimos números tremendos de pessoas que estavam na folha de orçamento federal. Porque se você está na folha de orçamento federal, nós temos trabalhos com 10 pessoas para cada trabalho. Então, se você quer ver números bons, em Ohio, nós tiramos milhões de pessoas do orçamento federal. E essas pessoas estão conseguindo empregos no setor privado, às vezes recebendo até 3 vezes mais. Eles conseguem empregos muito melhores, com salários muito melhores. E tudo que eu tenho que fazer é dizer o que os democratas fazem o tempo todo. Eles contratam milhões de pessoas, e mais milhões, enchem de pessoas e dizem, bom, a gente só tem 3% de desemprego, mas essa é uma taxa falsa. Conosco, nós estamos orgulhosos do fato de cortar os empregos do setor público, mas quando nós cortamos, eles vão para o setor privado. Então, nós temos muitos casos que as pessoas estavam devastadas, eles odiavam Donald Trump. Fui cortado do meu emprego federal, muito chato. Às vezes 10 pessoas para uma vaga só. E agora eles têm um emprego onde eles recebem 3 vezes mais. E conseguem comprar casas. É uma coisa de louco. Eles passaram de não gostar de mim para gostar muito de mim. Então nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Quando você tem boas pessoas nas fazendas, nos hotéis, nós queremos trabalhar com eles o máximo possível. No governo Biden, 1 em cada 4 empregos era um emprego no governo. Pense nisso. 25% dos empregos no país. Quando você sabe disso, são 25% dos empregos que não são empregos reais. Mas eu consegui acrescentar 2 milhões de empregos. Eu poderia acrescentar assim. Eu fiz o contrário. Cortei todo mundo que era desnecessário, porque é assim que nós vamos fazer a América grande novamente. São pessoas que estavam aqui sentadas sem fazer nada, recebendo muito dinheiro do governo. Isso não é bom. Mas é isso que os democratas faziam. Eles diziam, nós temos uma taxa de desemprego de 4%. Mas eles só acrescentavam emprego no setor público. Eles nunca cortavam no setor público. No governo Trump, 100% dos empregos novos criados foram no setor privado. Pense nisso. 1% já foi para o federal. No governo Biden, 1 a cada 4 eram federais. No governo Trump, 100% dos empregos criados são no setor privado. É assim que você faz o seu país rico e forte de novo.